canção, só um nome há, o nome de Jesus. Só o nome há, o nome de Jesus, o nome de Jesus. E o Senhor foi me dando assim visões, e o Senhor foi me dando, sabe, palavra. Aleluias, aleluias. Eu tô lendo, como vocês sabem, eu nunca paro de ler a Bíblia, né? Então quando eu termino lá em Apocalipse, eu volto para Gênesis e começo a ler de novo, Então eu tô sempre lendo a Bíblia toda, todo ano. E esses dias eu estava lendo Isaías. Primeiro eu estava lendo Cantares, e aí descobri alguns enigmas de Cantares, né? Que eu estou aqui, por exemplo, tentando ler a Bíblia, e a letra está um pouquinho pequena. Aí Cantares diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos, e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Aí eu descobri o seguinte, que os meus olhos, né, a minha vista está indo embora. Esse é um dos enigmas aqui de Cantares, né? Vai chegar uma hora que o sol, a lua e as estrelas pedem o seu brilho, porque você já não vai conseguir ver mesmo direito, né? E aí você tem que pôr o óculos assim, para poder ler a palavra de Deus. E eu estava passando por Isaías e achei aqui um texto assim profético que cabe muito aos tempos de hoje. Isaías, no capítulo 1 e alguns versos, eu selecionei aqui alguns, diz assim, o profeta falando, né? Odeio as suas festas. O profeta falando a respeito do que Deus estava falando com ele, para o povo da época. Aí Deus falava assim: odeio as suas festas, as suas celebrações são um peso para mim, não as suporto. Deus falando: não olharei para vocês quando levantarem as suas mãos para orar, para adorar. Ainda que ofereçam muitas orações, eu não as ouvirei. E aí ele continua falando: deslave-se, limpe-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam o bem e busquem a justiça. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem, diz o texto, o Senhor falando, dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Eu olhei para esse texto e falei: nossa, esse texto é um texto muito profético para o povo dele nesse tempo, né? Deus está falando com a gente de uma forma até catastrófica e trágica nesses tempos. E Deus está dizendo para a gente que até os cultos e as nossas orações, se a gente não tiver alinhado com Ele, Ele não recebe. Não recebe. E aí, ainda continuando lendo, eu estava lá em Joel, aquele texto famoso, né, que diz assim: então depois disso eu virei e derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Está chegando esse tempo, irmãos. Está chegando esse tempo onde nós vamos ver os nossos filhos profetizando. Crianças, sabe, gente? Pessoas que estão aí na internet. Os seus filhos profetizando em casa. Os teus filhos, as crianças profetizando. Viu, Jô? As crianças profetizando. Os velhos tendo sonhos, sabe? Se você está aí na sua casa e tem acordado com sonhos na sua cabeça, é porque Deus está dando sonhos.
está dando sonhos para você. Não é sonho porque você dormiu de barriga cheia. Esse tempo é um tempo de profetização, de sonhos, Deus dando sonhos. E é um tempo de Deus dar visões para os jovens. Para os jovens. Ó, eu quero dizer para você, se você está deitado, viu, Paulinha? Estava lá dormindo, tentando dormir. Você estava de olhos fechados e Deus estava falando com você. Isso é visão, porque a visão é como se você estivesse dormindo, mas você não está dormindo, você está vendo tudo. E Deus vai te dando visões. Deus está dando visões, a gente precisa aprender a distinguir o que Deus está falando. Visões, sonhos. Amém? Esse é o tempo. Esse é o tempo. Eu peço para que a igreja fique atenta, porque Deus vai estar levantando crianças para profetizar, vai estar levantando os velhos para sonhar coisas de Deus para esse tempo e visões para esse tempo. Amém? Queria deixar esses textos que Deus falou comigo enquanto eu estou lendo a palavra de Deus. Tem muitos outros, mas esses me tocou bastante porque tá dentro desse clima. E eu quero dar seguimento à palavra que eu preguei já na última pregação. O tema era paixão por Jesus. E eu quero continuar falando disso. Porque parece que nós perdemos essa paixão por Jesus. A nossa rotina de mulheres e de homens de Deus se tornou uma coisa rotineira, né? De você vir na igreja e, aliás, nós estamos há um ano e pouco, né? Com essa restrição. E eu creio que nesse tempo Deus está querendo falar alguma coisa com a gente, com a igreja dele. E a igreja, alguns têm acordado e outros ainda estão dormindo, porque a coisa vai dando uma folga, a gente volta para o ritmo anterior. E Deus está querendo falar algo com a sua igreja, está querendo falar algo com você. E uma das coisas que eu sinto é que nós perdemos essa paixão, esse amor louco, sabe? Essa coisa inusitada por Jesus Cristo. E eu quero compartilhar aqui um texto com vocês que está em Lucas capítulo 7, a partir do verso 33 até o verso 50. É uma história muito legal. Uma história que eu já vi muitas pessoas pregarem a respeito disso. E assim, até trabalhando a questão de adoração. Eu tirei algumas ideias de um livro que eu estou lendo, né? E esse livro é do pastor Nivaldo Nassif. Ele esse ano está lançando mais 2 livros. E um desses livros é esse aqui. Se ele entrar na minha casa. Se ele entrar lá em casa. E aqui tem umas histórias bem legais que ele conta. E é uma oportunidade, né, de você poder absorver não só o conhecimento desse homem, mas muitas ministrações no seu coração. Então, se você quiser esse livro, ele eu acho que tem na Amazon, mas também tem aqui na igreja. Dê uma ligada para a Thaís, veja quanto é que está e compre ele, para que Deus possa, através desse livro, ministrar o seu coração. Então, no capítulo 7, não sei se Regis vai conseguir colocar isso, senão você pega a sua Bíblia aí e leia comigo, tá bom? O texto diz assim, a partir do verso 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus, então, foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando a mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, ela trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro e raro. E em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com o seu cabelo. E continuou a beijá-los
e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem realmente fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus, percebendo isso, disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. E ele virou-se para Jesus e falou: diga, mestre. Então Jesus contou a seguinte história para ele. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual dele o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho, mestre, que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. E Jesus disse: você está certo. Então Jesus voltou-se à mulher e disse a Simão: Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você, Simão, não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados delas, que são muitos, foram perdoados. E, por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Loucuras de amor. Paixão por Jesus. Por que será que essa mulher fez essa loucura de amor por Jesus? Na Bíblia tem 4 passagens que contam história de mulheres que derramou, que ungiu Jesus com um perfume caro. Essa passagem está lá também em Mateus 26, de 6 a 13. Só que era na casa de um outro homem, que chamava-se Simão o leproso. Esse aqui nós vamos ver no texto, que era Simão o fariseu, e não Simão o leproso. E nesse texto aqui de Mateus, capítulo 26, de 6 a 13, Jesus deixa bem claro que a mulher que entrou ali e ungiu seus cabelos e jogou aquele perfume nos seus pés, ali naquele caso ele deixa claro que o seu corpo estava sendo ungido para a sepultura. Já era inclusive no final do Evangelho, e aqui Lucas está contando uma história no começo do Evangelho. Tem essa passagem também de Mateus 26, 6, 13 e Marcos 14, de 3 a 9, que nós costumamos de chamar Evangelho sinótico. É quando a história se repete ipse litteris, ou seja, escrita do mesmo jeito
que estava lá em Mateus, está escrito também em Marcos. Sabemos que Marcos, né? Quando a gente estuda, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e que Mateus e Lucas pegaram muitas coisas que estavam lá em Marcos e colocaram ipsiliter nos seus evangelhos. Então também tem essa passagem em Marcos, e conta a mesma história de Mateus 26, de 6 a 13. E ali, né, nessa história também, os discípulos, e principalmente Judas, fica indignado, né, com aquele perfume sendo gasto. Eles chamam até de desperdício. E lá em João, ele fala, os discípulos falam, a gente podia ter pego esse dinheiro, esse perfume, e vender e arrecadar dinheiro para ajudar os pobres. E ali também Jesus deixa bem claro, na passagem de Marcos, que aquela mulher estava ungindo o corpo dele para a sepultura. Isso estava acontecendo por volta da Páscoa, e logo em seguida Jesus ia ser preso, ia ser levado para ser morto. E em João de 12, de 1 a 8, Jesus também estava numa casa, a gente não sabe se era a casa de Simão o leproso, mas parece que era. E uma das pessoas que estava sentado à mesa era Lázaro. E ali também era um jantar, né? Um jantar onde Marta estava servindo, né? Estava servindo. E a outra irmã, Maria, vai lá e pega um vaso de alabastro e derrama sobre os pés de Jesus. Então, provavelmente, essas 3 passagens são as mesmas, porque está lá no final e ele diz a mesma coisa. Jesus diz: olha, ela está fazendo isso, preparando o meu corpo para o que vem depois. Então, provavelmente na passagem dos sinóticos, é Maria, a irmã de Marta, irmã de Lázaro. Agora, nessa passagem de 7 a 3, do capítulo 7 de Lucas, a gente percebe que é uma outra pessoa que está fazendo isso, e tem outros motivos, né? Aliás, todos os motivos é adoração e agradecimento, né? Porque Maria, se ali naquele dia, naquela festa, naquele jantar, estavam fazendo um jantar para Jesus, agradecendo ele por causa da ressurreição de Lázaro, Maria estava adorando ao Senhor, agradecendo. Muito bem, mas em Lucas, de 7 a 3, a gente percebe que ele foi convidado por um fariseu. Um fariseu, você sabe, ele tinha uma função na cultura hebraica, ele era o guardião da lei. Esse fariseu convidou Jesus, o verbo ali, se fosse traduzir, rogou-lhe, implorou, insistiu para que ele fosse jantar na sua casa. O fariseu é que nem o Supremo Tribunal Federal, né? Ele é o guardião da lei, da lei do país. E aí o fariseu, ele era aquela pessoa que ia até na casa das pessoas, que ficava olhando as pessoas se elas estavam fazendo ou não, cumprindo o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros aqui da Bíblia. Você sabe que além dos fariseus, na cultura hebraica tem o publicano, tem o escriba, tem os saduceus. Os saduceus é aqueles que pertenciam ao partido sacerdotal, era uma elite, né? Os escribas eram aqueles que faziam a transcrição da palavra, né? Então, quando ia fazer um outro papiro ou um outro livro, eles que se preocupavam em passar tudo para o papel, né? Não tirando nem colocando, né? Então tinha essa preocupação. E o publicano era aquele homem, era aquele judeu que terminou se juntando ao Império Romano e ajudando o Império Romano, mas ele era judeu também. Então, a gente tinha essas 4 pessoas. Um dos personagens, né, é esse homem, Simão, o fariseu, que lá no verso 40
do capítulo 4, a gente descobre quem é ele, o nome dele. O nome dele é Simão, o fariseu. Provavelmente essa situação aconteceu ali na região da Judéia, porque no verso 17 do capítulo 7, Jesus, diz assim: essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então, provavelmente, isso aconteceu ali na Judéia. Logo vem a história de João Batista, quando ele manda os discípulos para perguntar para Jesus se ele era aquele que haveria de vir mesmo. E na sequência vem essa história, né, da mulher pecadora. E a outra história aconteceu em Betânia. E essa aqui, talvez perto de Naim, que foi a última cidade que Jesus estava passando. Jesus Cristo, um dos personagens dessa história, dispensa apresentação. Não é verdade? Nós cantamos uma canção aqui que apresenta Jesus de uma forma... Aliás, cantamos 2 canções que apresentam Jesus de uma forma tremenda. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o próprio Deus. E aí, nessa história tem um personagem que é a mulher. E essa mulher, o texto chama de a mulher pecadora. E a pecadora, eu fui ver lá o adjetivo, né? É próximo da palavra prostituição. Então, provavelmente, ela era bem conhecida, não sabemos exatamente quem era, né? Alguns até cogitam que foi a mulher que foi pega em adultério e estava ali, né, agradecendo a Jesus por tudo que ele tinha feito. Outros sustentam que era a Maria Madalena, né? Até por causa, né, quando a gente trabalha os textos, a gente trabalha os contextos anteriores e o contexto posteriores. E no contexto posterior, em Lucas capítulo 8, no verso 2, tem uma relação de mulheres que seguiam Jesus. E dentre elas estava Maria Madalena. Se você for comigo, lá diz assim, ó, no 8:2. E também, além dos 12 que seguiam Jesus, também seguia algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Dentre elas, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Também Joana, mulher de Cusá, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras mulheres. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Essas mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Mas não sabemos com certeza se era alguma dessas aqui. Mas a gente vê que era uma mulher bem popular no local, por causa do seu trabalho. O texto diz que ela ficou sabendo que Jesus ia jantar naquele lugar. E o texto também diz, né, dá-se a impressão que ela chega na casa e vê Jesus lá sentado e ela vai fazendo aquilo, mas não. O texto diz lá no verso 45 que ela já estava lá. Né? Se você for lá no 45 comigo, diz assim, ó, do 7, ele diz, dizendo para Simão: você não me saudou com um beijo, Simão, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Então ela já estava lá. Como ela ficou sabendo? Não sei. Provavelmente alguém contou, né? E sendo uma mulher pecadora, uma prostituta, o que é que ela estava fazendo lá na casa de Simão, um fariseu? Que são pessoas que julgam e falam: não, essa mulher não vai entrar. Bem, pode ter 3 formas dela entrar. Talvez ela foi uma penetra na festa, né? Eu lembro quando era jovem, né? Antigamente as festas
de aniversário, as festas eram feitas nas casas, né, nas garagens. E aí a gente estava andando na rua assim, e via aquela festa numa garagem ali, e daí a gente ia se achegando, aí via uma pessoa que era mais ou menos conhecida. Ô, tudo bem? Ô, tudo bem. Aí a gente entrava ali na festa. Era amigo do amigo do amigo. E terminava fazendo... Talvez ela se achegou ali daquela forma. Talvez, né? Como era um jantar de gala, né? Jantar de gala. Talvez Simão tenha convidado algumas mulheres bonitas para, né, embelezar ali a festa. E aí ela foi convidada ou foi contratada. Mas também tinha um costume na cultura judaica, que quando os ricos faziam festanças, eles abriam a sua porta principal e deixava as pessoas entrarem para ver a pomposidade da festa. Talvez ela chegou lá com isso, mas ela ficou sabendo antes. E ela foi ali por causa unicamente de uma pessoa. Ela foi ali por causa de Jesus. Eu espero que você esteja aqui hoje, esteja conosco online. Não por causa do louvor, não por causa do pregador, nem por causa da intercessora, mas que você esteja aí, participando desse culto, por causa de Jesus. Ela provavelmente chegou naquele lugar e foi extremamente humilhada. Provavelmente ela ficou lá no cantinho, com as duas mãos para trás, encostada na parede, com a cabeça baixa. E as pessoas passavam e falavam: olha ela lá. Olha lá quem está ali. Olha lá quem está ali. Ó. E ela com a cabeça baixa, sofrendo uma humilhação terrível. Mas ela foi ali preparada, porque ela queria se encontrar com Jesus. Ela queria servi-lo. Ela queria um toque. Ela queria uma palavra. Se você veio aqui e está aqui hoje conosco, e veio por causa de Jesus, buscando algo do Senhor, Ele vai falar aí no teu coração. Naquela cultura tinha um costume. E o primeiro costume era água para os pés. Os pés das pessoas simbolizavam sujeira, sabe? Eles usavam não sapatos assim como nós, mas umas sandálias. E eles andavam naquela poeira e os pés ficavam bem feios, bem sujos. E essa sujeira, se não lavava, a pessoa que estava ali, se os pés não fossem lavados, eram considerados sujos, simbolizavam imundos, ou em pecado, ou pecador. Um outro costume que aquela cultura tinha era o beijo. Então toda pessoa que participava da festa que os pés eram lavados, então essa pessoa era uma pessoa santa, era uma pessoa boa. Né? Se não era lavada, então era considerado assim, imundo. A outra era o beijo. E o beijo simbolizava que se você fosse na festa e o anfitrião te beijasse, você era bem-vindo. Você era querido pelo anfitrião. Você era um convidado especial. Se ele beijasse de um lado, você era querido. Se ele beijasse dos dois lados, você era muito querido do anfitrião. E a outra era a unção. Toda pessoa que chegava naquele lugar tinha um azeite. E aí o anfitrião ia lá e pegava aquele azeite e jogava um pouquinho na mão da pessoa, para a pessoa passar no cabelo. Um azeite cheiroso. Isso simbolizava que você era digno de estar ali. Que era uma honra a sua presença.
Você era muito importante. Se era um azeite barato, mais ou menos, mas se era um azeite caro, um azeite cheiroso, um óleo de unção, com cheirinho bom, aí você era uma pessoa muito querida, era uma pessoa muito importante. E aí entra a questão de Jesus e a mulher, baseado nesse conhecimento que nós acabamos de adquirir agora, desse costume. Então a mulher chegou primeiro que Jesus estava lá no cantinho. E Jesus entrou, diz o texto que Jesus entrou. E sentou-se lá à mesa, reclinou-se, as mesas eram um pouco mais baixas que a nossa, e as pessoas ficavam quase como deitadas sobre aquela mesa. E a mulher, ao saber que Jesus estava ali, diz o texto, ela correu, se antecipou, chegou antes dele, porque ela não queria perder nada. Ela não podia chegar atrasada, ela precisava pegar toda a oportunidade que aparecesse. E ela chegou ali, e Jesus passou por ela, sentou-se. E diz o texto que Jesus ficou de costa para ela. Ela estava de frente para Jesus, mas Jesus estava de costa para ela. Às vezes é assim, né? Tem algumas situações na nossa vida que você está buscando ao Senhor e parece que Ele está de costa para você. Não vem resposta. Parece que você não está sendo percebida ou percebido. Parece que Deus não está querendo te atender. É como se estivesse de costa para você. E Jesus estava de costa para aquela mulher. O texto diz que ela se preparou com o melhor. Sabe, uma mulher da vida, uma mulher pecadora, uma prostituta, ela sempre tinha um bom perfume guardado com ela. Porque se ela arrumasse algum cliente, ela tinha que estar cheirosa. E às vezes usava até para o hálito. Mas diz o texto que ela foi para aquele lugar e ela pegou o melhor que ela tinha. E esse melhor que ela tinha custava muito caro. Era o dinheiro do salário de um trabalhador de um ano. De um ano. E ela se preparou com o melhor para não perder a oportunidade de servir e adorar Jesus. E aí, aquela cena, Jesus entrou, sentou lá naquele lugar, de costa para ela, e ela, de frente para Jesus, começou a olhar e a esperar. E a perceber também, com o passar dos minutos, que Jesus não foi honrado ali. E aquilo começou a incomodar ela. E ela começou a ficar incomodada. Tipo, ninguém vai ungir Jesus. Ninguém vai beijar Jesus. Ninguém vai lavar os seus pés. E aquilo começou a incomodar e ela não aguentou. E o texto diz que ela correu. E ela encontrou Jesus pelas costas. E eu imagino o susto que Jesus tomou, né? Será que Jesus tomou ou ele estava esperando já? Porque um fato é, os maiores adversários do ministério de Jesus foram os fariseus. E Jesus não tinha muita amizade com fariseus. Mas naquele dia, ele resolveu atender o convite daquele homem. Então, provavelmente, não era para acontecer alguma coisa com o fariseu. Jesus foi ali naquela casa por causa dessa mulher. Que Jesus precisava restaurar a vida dela. Aleluias.
Jesus precisa restaurar a sua vida, então Ele está indo aí. Agora Ele está chegando. E aí a gente vê no texto que Jesus sofreu uma humilhação de chegar ali naquele lugar. Porque a mulher correu e falou: não. Ela correu e se colocou aos pés do Senhor Jesus. E ela ficou olhando para os servos e ninguém trazia uma bacia d'água. Mas ela começou a chorar. E eram muitas lágrimas. E aquelas lágrimas começou a lavar os pés de Jesus. E começou a lavar os pés de Jesus. E ela procurou, olhou para os servos. E ninguém trazia uma toalha para enxugar os pés. E ela pegou seus cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus. Sabe, uma mulher daquele tempo pegar os cabelos para enxugar os pés era algo assim, porque os cabelos era a coisa mais importante. Assim como é hoje, né, para as mulheres. Ela pegou os seus cabelos e enxugou os pés de Jesus. E ela continuou olhando para os servos e para o próprio anfitrião, que ele lá com os vasos de azeite, e ninguém levava o azeite lá. E ela pegou o seu azeite, tirou sei lá de onde, não sei se era no bolso. As mulheres têm uma mania de guardar as coisas aqui. E ela tirou aquele azeite caro e é evidente, aqui não fala, mas era o costume. Colocou azeite no cabelo de Jesus e depois pegou e derramou todo o seu azeite nos pés de Jesus. Por que será que essa mulher fez isso? Será que ela era uma mulher adúltera? Ou era uma mulher, Maria Madalena? Ou era uma outra mulher? Nós vamos ver no texto que ela não era nenhuma nem outra. Porque Maria Madalena Jesus conhecia, porque o texto diz que ela andava, era uma das mulheres que seguia Jesus. Talvez ela tivesse ali naquele lugar. A mulher adúltera, Jesus esteve frente a frente com ela, né? E era uma mulher adúltera, não era uma prostituta, ela só adulterou. Aí entra em cena as atitudes de Simão, né? Esse homem levou Jesus para a casa dele e tratou Jesus de uma forma humilhante, como um sujo, como um pecador. Não lavou os pés de Jesus. Esse homem levou Jesus lá para a casa dele e tratou Jesus como uma pessoa comum. Não o beijou. Foi mais um que entrou. Tipo, vai ter um jantar lá na minha casa hoje, vai lá, meu. Insistiu com Jesus, mas ele tinha segundas intenções. Esse homem convidou Jesus para entrar na sua casa, mas o tratou como uma pessoa indigna. Não ungiu o seu cabelo. Esse homem levou Jesus para sua casa para ter uma disputa teológica, a fim de humilhá-lo. Que ele diz assim: ele não é um profeta, como dizem. Porque se ele soubesse quem é essa mulher que está tocando ele, ele seria um profeta, mas ele não é um profeta. Esse homem levou Jesus lá para acusá-lo. Ele está deixando essa mulher tocar ele. Se está deixando tocar, é porque eles têm algumas segundas intenções. Ele estava insinuando que Jesus tinha
intenções sexuais com aquela mulher, ou ela com ele. Mas Jesus já teve imediatamente a percepção. E mostrou quem era Simão. Conversando com Simão, ele se achava, na verdade, um santarrão, um super crente. Ou seja, já estou no céu, já estou salvo. Agora, olha lá, Jesus e aquela pecadora. Simão nunca teve uma experiência, sabe, de ser perdoado para poder manifestar amor e adorar. Porque ele se achava. Tipo, o que eu faço já me justifica. Eu sou um fariseu. Então o fariseu já está no céu, porque ele cumpre a lei. Mas Jesus também mostrou exatamente quem era aquela mulher. Ela era uma pecadora agradecida. A sua vida era honrar ao Rei dos Reis. E o texto diz que ela viveu uma experiência de perdão tão grande que não queria parar de amar nunca mais. O texto diz, olha no verso 44. Simão, e ele virou-se para Jesus e disse: sim, mestre, fale. Você vê essa mulher? Eu entrei na sua casa, Simão, mas você não me deu água. Agora você entende, nós explicamos. Para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas. Sabe, Simão, eu entrei na sua casa e você não me saudou com um beijo. Um só sequer. Que o honrado era 2. Mas essa mulher, Simão, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Não parou, já pensou, gente? Todo jantar e a mulher lá, beijando os pés de Jesus. Beijando os pés de Jesus. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Eu espero, meu amado, que você seja que nem essa mulher. E não como Simão. O pastor Nivaldo, ele fala uma frase muito legal aqui no livro. Faz uma equação. Ele diz assim. São algumas lições, né, dessa passagem. Que quanto maior o pecado, maior seria o perdão. E tão grande como o perdão seria a gratidão e a devoção de quem foi perdoado. Que ele conta uma historinha, né? Havia 2 homens que deviam. Um devia mais que o outro. Mas eles não podiam pagar a sua dívida. Não tinham como pagar a sua dívida. E aquele credor foi lá e perdoou. E Jesus pergunta para Simão: quem você acha que amou mais o credor? Aí ele diz: provavelmente aquele que devia mais. Olha só, a nossa dívida era grande. Grande. E Jesus se humilhou lá na cruz. Lá na cruz por mim, por você. Quanto será que eu devo amar o Senhor? Quanto será? Sabe, uma outra lição aqui desse texto é que há pessoas que perdem a chance de receber perdão porque acredita que os que o rodeiam ou os seus vizinhos são mais pecadores que ele.
aí perde a chance de receber. Há pessoas que precisamos incluí-la na sociedade, ser aceita de volta como uma pessoa digna e justa. Era o caso dessa mulher. E eu creio que Jesus foi ali, naquele lugar, por causa dela. Porque ele diz assim: os pecados dessa mulher já foram perdoados. Ele não diz assim: olha, eu perdoo os seus pecados agora. Provavelmente, né, Jesus já tinha se encontrado com essa mulher em algum lugar e já tinha perdoado o pecado delas. Só que aquelas pessoas não aceitavam aquela mulher na sociedade. Não aceitava. Não entendia que ela agora era justificada e que havia se arrependido, havia sido limpa e lavada. Sabe, uma pessoa quando era considerada suja naquele tempo, os fariseus, eles excluíam elas da sinagoga. E quando a pessoa era excluída da sinagoga, ela era odiada, as pessoas tinham aversão por ela, era detestada pela sociedade, a ponto delas não poder comprar e vender, ter as coisas, poder participar e entrar em alguns lugares. E eu creio que Jesus foi ali naquele dia para fazer com que essa mulher fosse reconhecida como digna e justa. E por último, eu quero dizer para você, não importa a situação que você se encontra, Jesus tem sempre uma solução. Não existe nada que Jesus não possa trazer solução. Você está aí me ouvindo? Você está aí me ouvindo? Jesus é a solução para a sua vida. Jesus é a solução para a sua vida. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da sua vida anterior. Jesus agora está entrando no teu coração. Diz assim: Jesus, entra aqui. Jesus, entra na minha vida. Eu quero você, Jesus. Faz o que você fez com a mulher na minha vida. Faz, Jesus. Faz, Jesus. Diz aí, no teu lugar. E Jesus está entrando agora na tua vida. Você que precisa de reconciliação, fala: Jesus, eu me arrependo do mal que eu fiz. Eu quero viver de novo, Senhor. Eu quero, Senhor. Quero voltar para os teus caminhos. Quero andar contigo. Talvez você está aí, o seu ente querido está lá no hospital, entubado, ou está aí em casa mesmo, passando por dificuldades. Jesus é a cura. Talvez você esteja cheio de necessidade. Jesus é o supridor. Amém? Aleluia, Senhor, aleluias, aleluias. Ele é o nome. Ele é o nome poderoso. Ele é o nome grande. Ele é o nome que pode mudar a sua história e mudar a sua vida. Amém? Amém? Aleluias, aleluias. Grande, grande, grande. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Não há outro. Aleluia, Senhor, aleluias, aleluias, aleluias. Só um nome há. Só. Cante aí. E levante a sua mão. Levanta as tuas mãos. Enquanto você está adorando e louvando o Senhor, o Senhor está tocando nas tuas mãos. Está tocando em sua vida agora. Aleluia.
de Jesus. Oh, meu Deus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou Aleluias. acima de todo poder. Ah, Senhor, derruba as cadeias. De Jesus, derruba, Senhor, as cadeias. Vão cair, pois toda autoridade tem. Diga seu nome. Aleluias. Olha, no nome dele. O inferno treme. Em seu nome. Em seu nome. Sim. É os coxos, ele cura. Ele muda a história. Aleluia. O seu nome, os cegos, não só de visão, mas de visão espiritual. Aleluia. Os cegos. Aleluia. Oh, meu Deus. Pastor Nelson.